Oi pessoal, eu sou o Alessandro e eu já cansei de falar aqui no canal que eu sou um leitor recente da Bonelli. Mas o fato de eu ter começado a ler Tex e a Bonelli faz pouco tempo me traz pelo menos uma vantagem. Que vantagem é essa? Isso faz com que eu tenha um grande acervo de excelentes histórias para ler. Eu não li a maior parte das histórias que são consideradas marcantes dos diversos personagens da Bonelli. E eu estou tendo a oportunidade de ler essas histórias e de me empolgar com ela. Certo sentido, eu me sinto como quando eu era moleque e eu comecei a descobrir a Marvel e a DC e aquilo me encantava. Eu estou falando tudo isso só para deixar bem claro o quanto eu fiquei empolgado com essa história aqui. A Grande Invasão, que eu li nessa publicação, que já é uma republicação, que saiu em Tex Ouro 83. A Grande Invasão é a última história produzida pela dupla Bozelli-Marcello. Foram esses artistas que fizeram também o Passado de Kit Carson e os Sete Assassinos, que já foram comentados aqui no canal. É a dupla criativa de muitos leitores, que muitos leitores do Tex dizem ser sua favorita. Falando especificamente do Bozelli, ele é um dos três escritores que eu mais gosto da Bonelli. É o Manfred, o Berardi e ele. Inclusive, as melhores histórias do Tex que eu li, as que eu mais curti, foram escritas por ele, com exceção de uma, que é Capitão Jack, que foi escrita pelo Tito Farati. Bom, mas vamos comentar a história. Vou mostrando um pouco dos desenhos para vocês enquanto eu comento. A história, ela é protagonizada por um jovem Tex. A esposa do Tex ainda está viva, seu filho é criança. É o Tex maduro que conta essa história dele quando jovem, que conta essa grande aventura para o seu filho e para o xerife de uma cidade totalmente empoeirada. Ele foi a essa cidade para um enterro, né? Para prestar sua última homenagem a uma pessoa que ele parece admirar muito. E na história que ele conta, nós vamos descobrir quem é essa pessoa e o que, que essa pessoa fez. Esse recurso do Tex mais velho narrar uma história de quando ele era mais novo é bastante usado pelo Bozelli. No passado de Kit Carson, por exemplo, ele também usa esse recurso. Né? E é um recurso que dá uma certa carga cronológica ao Tex, né, que ele não costuma ter tanto. E a aventura que o Tex conta, ela se passa num contexto difícil. Os índios comanches eles estão organizados e eles vão invadir o Texas. O Tex é enviado então para avisar os colonos da região que eles devem fugir logo. Ele vai falando com os colonos, tem uma lista, e ele descobre alguns colonos que não estão na lista, que vivem num vale mais afastado e que é bastante fértil. Inclusive, esse vale está sendo atacado por um grupo pequeno de índios. Em um rancho que o Tex chega, só sobrou o filho, né? Só sobrou a criança. A família foi toda assassinada. E o Tex vai evacuar esse vale e no decorrer da história ele se vê escoltando as famílias dessa região para a segurança, que os índios estão chegando. E esse grupo é composto por poucos homens e algumas mulheres e crianças. E ainda vai ficar mais heterogêneo quando um grupo de prisioneiros condenados a trabalho forçado e seus responsáveis, né, que são, não lembro agora se dois ou três guardas, se junta a eles. Esses prisioneiros vão todos dentro de uma espécie de cela móvel, uma carroça que é cheia de grades. E a jornada que esse grupo vive, de famílias, de prisioneiros, é realmente tensa. Eles têm que lidar com alguns grupos pequenos de índios, né? E chega um momento que eles descobrem que o grupo maior de índios está à frente e não atrás deles. Então eles devem retornar para fazer uma volta para ir para um outro lugar, né? E tudo isso protegendo as mulheres e protegendo as crianças. Isso para não falar das tensões internas que o próprio grupo tem. Por fim, eles chegam a um forte, mas esse forte no qual eles foram buscar abrigo está vazio. Os soldados dali foram convocados para outro lugar, e aí que a trama, que já é cheia de ação e tensão, chega ao clímax. Né? O ponto alto, para mim, no entanto, dessa trama são as sutilezas e os personagens. Tem um diálogo do Tex, por exemplo, quando um colono pergunta por que os índios nos atacam? Nós somos tão pobres. E o Tex responde, porque eles são mais pobres ainda.
Porque isso aqui é um faroeste clássico, né? É índio contra branco. Mas mesmo assim, num diálogo como esse, há o reconhecimento de que a situação é mais complexa. Há também uma cena muito bonita de um prisioneiro que é tratado como um monstro e que um menino, né, que está nessa caravana vai dar água para ele, né? E isso toca aquele homem de uma maneira forte, assim. Durante a história, inclusive, nós vamos conhecendo o passado dos bandidos e vamos ver que nem sempre a lei fez justiça, né? Além disso, ao serem vistos assim, ao serem percebidos como despidos da sua dignidade, os prisioneiros perdem as suas esperanças, né? Eles, bom, eles não têm mais dignidade, então eles têm poucas esperanças de serem diferentes. E o que acontece é que o olhar do Tex sobre eles os muda, né? Inclusive, tem uma hora que eles são convidados por uma pessoa para trair, para ir embora, para fugir, e dois respondem: não, Tex Willer confia em nós. E essa é a situação que eu achei bem bacana, porque o Tex é um personagem sem dramas existenciais. Não tem dramas existenciais. Ele é um avatar da justiça, já falei isso várias vezes aqui no canal. E um bom roteirista vai fazer o seguinte, vai apresentar os dramas nos personagens em torno deles. Porque o Tex acaba sendo uma pessoa diante da qual os homens revelam seu melhor e o seu pior. E é isso que vai acontecer um pouco com esse grupo de criminosos, né? Por baixo da crosta de erros há pessoas. Há alguém, por exemplo, que errou por fidelidade e amizade. Há um negro que foi preso porque se vingou de um membro da Ku Klux Klan que enforcou a sua esposa e filho. Há um homem que enlouqueceu ao ver o filho morto por um patrão bêbado que se importou mais com o cavalo que com o pai, com a criança morta ou com o pai sofrendo. Né? E esses são apenas alguns dos heróis improváveis e anônimos que essa história vai desenvolver. Né? São heróis dos quais ninguém vai se lembrar. E aquela pessoa que o Tex vai homenagear talvez seja o mais improvável desses heróis. Né? É uma história com bastante ação, mas ela tem bastante carga emotiva. Sendo bem sincero, das melhores histórias do Tex que eu já li. Eu sei que eu falei isso algumas vezes esse ano aqui, mas é por causa desse momento que eu estou vivendo, de ter a chance de. Ó, o pessoal me dá. Cara, essa história é muito boa, né? A que eu mais tinha pensado até agora é Os Sete Assassinos, né? Que é uma história sensacional. Mas essa aqui, ela ganha algumas camadas de drama e de emotividade que Sete Assassinos não tem. Sete Assassinos é uma história assim de ação, de tensão, tem até mais um pouco do que aqui, mas essa daqui ela envolve mais dimensões. Eu gostei muito, assim, obra-prima do Bonzelli e do Marcello mesmo. Assim. Bom, tá aí meus comentários. Peço que os texianos de plantão aí que já leram A Grande Invasão comentem. Falem também de histórias do Bozelli que vocês gostam, assim, que vocês acham marcantes, né? Eu tenho me tornado um grande fã desse escritor. Bom, encerrando então, agradeço pelo teu joinha, que é sempre importante pra gente, pelo teu like. Se você está chegando no canal agora, não se esquece de se inscrever para poder acompanhar, né? Também clica no sininho, se você clicar no sininho que está aqui embaixo, você recebe as notificações. Né? Toda vez que lançar um vídeo, você vai ser avisado pelo próprio YouTube. É isso, um abração e até o próximo vídeo.